Hoje reservámos o melhor para o fim. Vamos saber toda a verdade do vinho. A Verdade do Vinho é um programa que vai começar hoje, precisamente na RTP2, e que vai para o ar a partir das 11 menos um quarto da noite, feito por dois desconhecidos, o Luís Baila e a Sónia Araújo. Olá aos dois, muito obrigada por estarem no Sociedade Civil. Já vamos falar da Verdade do Vinho, desta vossa aventura, sobre o programa que vai começar logo. Vamos ver para já um cheirinho daquilo que o Luís e a Sónia andaram a fazer nos últimos meses. Luís e Sónia, contem-me toda a verdade. Como é que isto começou, esta vossa aventura? Começou um bocadinho de forma diferente, porque do meu lado já começou há muitos anos. Por isso é melhor começares mesmo tu. Isto é uma paixão antiga que tenho por este mundo dos vinhos e há muito tempo que faço imensas reportagens, quer para o Jornal da Tarde, quer para o telejornal sobre este tema, que está um bocadinho fora da minha área habitual, que é o desporto. Mas gostavas de aprofundar, era? Sim, claro que sim, porque isto é um mundo muito interessante. Mais do que... Um vinho é mais do que uma garrafa de vinho, não é? Normalmente estão pessoas por trás dessa garrafa, estão histórias humanas extraordinárias, está a história de Portugal. E, portanto, era isso que eu procurava contar nessas histórias que trazia. A história de muitas regiões, não é? Claro, a história do país. O nosso património também. Completamente, completamente. É frequente fazerem uma pergunta que é qual é a região que mais gosta? É o Dão, é o Douro? Eu costumo dizer o que mais gosto é de Portugal, porque Portugal, mesmo do ponto de vista vinícola, tem uma diversidade espantosa e quase única no mundo. E depois o que é que fizeste? Desafiaste a Sónia para fazer isto contigo? Foi um bocadinho isso, Foi? Porque depois propuseram-me o desafio. Há aqui esta possibilidade, o nosso diretor, Elísio Oliveira, de fazer um programa de vinhos. Isto agrada-lhe? Claro que sim, agarrei a ideia de imediato. E depois a Sónia entrou mais tarde e não podíamos ter escolhido melhor, porque este nosso programa, que no fundo são 13 episódios, são 13 viagens. As boas viagens precisam de companhias inesquecíveis e a Sónia era essa companhia que nós precisávamos e foi aí que a Sónia entrou, não é? Sónia, como é que foi a tua experiência? Foi uma experiência maravilhosa. Já percebias de vinho? Não posso dizer isso que percebia, não, de maneira nenhuma. Era apreciadora já e este convite foi muito fácil de aceitar, portanto eu aceitei, passado uma semana e pouco estava a gravar com a equipa. E foi maravilhoso. Para já, desconhecia, era este gosto imenso que o Luís tem pelo mundo dos vinhos e o conhecimento, não é? Até que ponto ele era um entendido nesta matéria. E eu, de maneira nenhuma, não percebo muito o assunto, mas agora percebo um bocadinho mais. Portanto, vocês trocaram um bocadinho de papéis, imagino eu. Tu fizeste um bocadinho o papel do jornalista, que faz perguntas, porque não sabe tanto daquilo, e ele foi explicando, é? Sim, um bocadinho. Eu era o contraponto. Eu fiz um bocadinho de cética neste mundo dos vinhos e que não percebia muito bem todos os, entre aspas, salamaleques à volta do vinho, não é verdade? Os aromas, a roda dos aromas, o copo especial, a temperatura, o ritual todo, o ritual não é? Que é montado à volta do vinho. Claro, e isso foi muito bom de aprender e de conhecer os rostos que estão por trás de cada vinho. Aprendi imenso e tal como o Luís dizia, é muito difícil escolher uma região. Eu aprendi que gosto de vinhos em qualquer região. Conseguimos encontrar um vinho maravilhoso em qualquer região de Portugal. E vinhos que são premiados em todo o mundo. Olhas para o vinho hoje de uma maneira diferente? Claro. Do que olhavas antes destes 13 programas? Claro, consigo perceber muito bem a diferença, por exemplo, de beber em determinado copo o vinho. Ou a temperatura a que ele está. Faz toda a diferença. A temperatura e o copo são duas coisas. Era, Luís. E depois acho curioso também o facto de termos aqui um homem e uma mulher. Porque muitas vezes associamos este mundo dos vinhos apenas aos homens e devo dizer que conheci mulheres incríveis. Cada vez mais enólogas também. Cada vez mais enólogas e de muita qualidade e com prémios também.
temos mulheres a produzir vinho, temos uma grande referência no vinho do Porto, que é a Antónia Ferreirinha, e, portanto, achava importante também ter uma presença feminina neste programa, e acho que as mulheres têm também uma sensibilidade também especial para conseguiram o vinho, passar para por os sítios onde aromas. não tinham estado ainda? Tu como jornalista e a Sónia como Não, para mim não. Para mim é apresentadora. difícil, porque eu também participava na ajuda de escolher os sítios e, portanto, também é um bocado a nossa experiência. E, portanto, do meu lado, acabei por não passar por sítios... Eram sítios por onde já tinha estado. E tu, Sim. Sónia? Praticamente todos já também. conhecia, porque pelo meu trabalho também acabo por conhecer muito Claro. bem Portugal. Não conhecia exatamente as quintas onde se produzia o vinho. Conhecia algumas pessoas, delas. E as pessoas, Ora bem, este claro. programa vai para o ar logo à noite. São 3 Sim. episódios, já dissemos. Como é que ele está? Bom, eu não queria que vocês contassem tudo, porque é importante que as pessoas depois vão ver, sobretudo quem gosta de vinho e quer saber mais sobre as nossas regiões vinheteiras e sobre os nossos produtores e produtoras de vinho. Mas como é que o programa está montado? Tem 1 hora, 50 minutos, só para termos uma ideia. À volta de meia hora, não é? Meia hora? E, no fundo, o programa é uma viagem por Portugal, não é? Pelo Sim. nosso país. Cada episódio é basicamente uma região das principais regiões vinícolas portuguesas, tirando o Douro, porque o Douro, por razões óbvias, é a principal região vinícola portuguesa e, portanto, fizemos um programa sobre o Douro Superior e em boa hora o fizemos porque é um sítio absolutamente esmagador, lindíssimo. Um outro programa sobre o Douro, o resto do Douro, não é? Também é aquilo que nós conhecemos, aquele trabalho humano, e um outro sobre o vinho do Porto que era inevitável fazermos. Depois é sobre a Madeira, o vinho da Madeira, o vinho do Dão, a Bairrada, Lisboa, Trás-os-Montes, e portanto é essa viagem de norte a sul que eu e a Sónia fazemos. E é literalmente uma viagem, porque nós andamos na nossa pick-up durante esta viagem. Na Fragonete, como nós lhe chamávamos. E ouvem os nossos diálogos a caminho de cada região, Sim, claro. de cada produtor, de cada convidado. Eu vou-lhe fazendo perguntas, o Luís vai-me respondendo, vamos trocando as nossas opiniões, eu sempre com o meu lado mais cético. E metemos a também mão na tiveram massa. pelo caminho? Percalços. Chuva, essas imensos, coisas. Isso há sempre. Nos obrigam a parar. Sim, O de programa facto. também Imensos, porque tiveram. O programa foi gravado praticamente durante o inverno e, portanto, apanhámos imenso frio, imensa chuva. Gravámos algumas cenas, Com chovia temperaturas torrencialmente. Isso é importante também, que é para as pessoas darem Não, valor, sim, não é? sim. Há aqui E com que temperaturas ver. negativas. Várias vezes apanhámos muito frio no Douro, por exemplo, que estávamos em pleno inverno. Lembro-me bem que uma forma de nos aquecermos era com o secador de cabelo das nossas caracterizadoras, que era o que nos safava para aquecer as Mas não mãos. vamos Depois poderem fazer Nos os pés, vídeos, não é? era? Claro. Não vamos contar Era tudo. assim que nos aquecíamos quando Mas podemos, apanhávamos muito frio. podemos já adiantar que eu e o Luís metemos muitas vezes a mão na massa, Sim, é que verdade. nos propuseram desafios muito interessantes e desafios... A mão na também- massa, eu pensei que vocês iam pôr os pés no mosto. É que Não, mais porque ou não apanhámos as propriamente. vindimas nas Não. gravações, mas a ideia era pôr os apresentadores a mexer nas coisas, não é? Portanto, Podamos. lavrámos terra no Douro. Trabalharam a sério, podámos, portanto. na região de Lisboa e por aí fora, não é? Lavámos barricas na região do Dão. Andamos a cavalo, como viram ali, eu fiz surf que Exatamente. nunca tinha feito, enfim. E poderão pensar o que é que o surf tem a ver com o vinho, depois vão perceber. Pois é, eu vou ficar com isso na cabeça. O que é que o surf tem a ver com o vinho? E o que é que isto tem a ver com o vosso programa? Tem tudo a ver. Claro, isso é o vinho do programa, porque nós também tivemos o cuidado, e aliás isso vai acontecer logo no primeiro programa, de termos alguns dos principais produtores da região do Douro, que é um grupo de 5 produtores, que são os Douro Boys, que fizeram live para nós praticamente um vinho, um lote, e esse lote foi engarrafado e mais tarde pedimos a um artista plástico, um grande artista plástico Do que vive na Porto. cidade do Porto, É o João Natel. que nos fizesse o rótulo e pronto, é o que está aí à nossa frente. Portanto, este é mesmo o vinho do programa, não é? Esse é o vinho Da do verdade programa. do vinho. O programa, para além de nós vamos assistir aos vossos trabalhos forçados em várias regiões do país e para além de sabermos mais sobre o vinho e histórias sobre os produtores de vinho e as várias regiões ligadas com o vinho, tem também uma vertente depois de aliar a gastronomia, ou seja, de dar algumas indicações Claro. às pessoas, não é? Sobre como é que devem usar o vinho de acordo com as refeições, Claro. aquilo que vão comer, etc. Que é um lado muito interessante e que já muitas pessoas gostam muito, não é? De conseguir fazer essa ligação. O programa tem isso também, não tem? Também tem essa preocupação, porque quer dizer, o vinho é à mesa, não é? Nós os apaixonados pelo vinho, temos muita mania de que eu provei o vinho X ou provei o vinho Y. E, na verdade, os vinhos não são para provar, os vinhos são para beber. E bebem-se à mesa, acompanhados de comida. E foi essa preocupação que nós tivemos
em várias regiões, pedindo ajuda em alguns A gastrónomos sítios, não é? que fizessem essa Também vão aparecer no harmonia. programa, não é? E vão... Ao chefe claro, Rui claro que Paula, sim. por exemplo, que também nos ajudou e por aí fora. E, portanto, a ideia é as pessoas não só saberem mais sobre o vinho, sobre a história do vinho, mas também saberem como devem bebê-lo claro. e em que condições. Uma outra coisa que eu acho que é capaz de marcar o programa é que o programa está muito moderno, digamos assim, nas suas linhas gráficas, não é? Eu acho que o lado visual também é importante, Claro, nós falarmos Sim, é deste fundamental, programa. porque às vezes o vinho tem essa carga um bocado pesada, não é? Um bocado, e nós tentamos, com essa leitura mais moderna, dar-lhe um ar mais moderno, mais jovem, isso foi isso que nós procuramos fazer. Sim, tem não é? uma linha gráfica, como dizias, Eduardo, moderna e isso reflete também na equipa que temos. Sim, Claro. e o nosso vinho é assim hoje também, não é? Já em termos de design muito mais Sim, completamente, competitivo completamente. E temos cada vez garrafas mais bonitas. Esta do programa também é muito bonita. Vocês preparam-se para uma segunda... Gostávamos. Levam ou não sabem ainda de Era um programas? bom desafio, Gostávamos. era um bom desafio, porque vamos aguardar. Sim, acho que há oxalá matéria, aconteça. não é, Luís? Acho que há matéria para Há isso, matéria para sem isso. dúvida. sem dúvida. Muito bem. O que é que tu guardas mais deste programa, Sónia, desta tua experiência? Guardo as pessoas, acima de tudo, que conheci. Fantásticas. E aquilo que aprendi, quer com os convidados, com os meus colegas, o convívio também entre a equipa foi maravilhoso. Porque realmente foram muitas horas no terreno e o resultado também se reflete nesta harmonia que se viveu durante as gravações. Portanto, tudo se conjugou, foi uma experiência incrível e que eu vou guardar sempre. Sim, a equipa ainda a semana passada apresentámos o programa em Lisboa e a equipa fez questão de ir, o que não é nada habitual. Portanto, aqui prova um bocado que este produto feito na RTP Porto e a partir da RTP Porto tem uma marca Porto, não é? Tem uma marca RTP Porto na sua matriz. E por falar em pessoas, para que se perceba como elas são importantes, eu lembro-me que nós, a Sónia não quer contar isto, mas conto eu lembro-me que gravámos algumas cenas em Sonim, que ainda há pouco entraram ali naquele bocadinho que nós vimos, numa pequena aldeia de Valpaços, que é Sonim, e quando chegámos lá estavam 30 pessoas à espera da Sónia para ver a Sónia. E do Luís Baila? Não. Estavam à espera dela, portanto, para que se perceba realmente a importância que as pessoas têm neste programa, não é? Bom, foi uma boa experiência, não foi? Sem dúvida. Para repetir, esperemos nós. Esperemos, sim. Não se esqueça, portanto, e obrigada por terem vindo à Obrigada a Sociedade nós. Civil, logo de sintonizar o seu televisor na RTP2 às 11 menos um quarto da noite e acompanhar os 3 episódios, hoje é o primeiro, da Verdade do Vinho, um programa que o Luís Baila e a Sónia Araújo, com toda a equipa, é claro que esteve por trás deles também, fizeram ao longo dos últimos meses com muito carinho. Parabéns e obrigada pelo vosso trabalho. Vamos segui-lo Muito com obrigada. certeza com atenção.